Uma excelente sexta-feira para você que nos assiste, que nos ouve, independente do dia, da hora que você começar a ver esse programa. Muito boa sexta-feira, que seu dia seja abençoado. Papai do céu abençoe a sua vida, não só hoje, mas sempre. Que seu dia seja diferente, seja um dia melhor. Estou aqui hoje com o Bruno Andreotti, que é meu amigo também, advogado. Fala a sua qualificação, é advogado, o que mais? Bom, primeiramente, bom dia. Agora, estamos gravando de manhã, mas não sabemos quando o pessoal vai assistir. Eu sou advogado, mas eu já trabalho com trânsito há 6 anos. Então, eu trabalho no âmbito administrativo. E aí, então tenho alguma experiência já no ramo. E agora eu estou concluindo a semana que vem já uma pós-graduação em Direito de Trânsito, mais para chancelar mesmo, para poder se dizer pós-graduado. Já tem, né? Isso. É só para aumentar o currículo. Isso. Bom, vamos falar hoje então bastante de trânsito, né? Bruno Andreotti, ele é especialista em trânsito. Então, se você está aí com a sua carteira caçada, bloqueada, roubada, destruída ou prestes a acontecer isso, o Bruno Andreotti é uma excelente opção para você. Tá? Ele está cuidando da minha carteira também, tenho total confiança nele, no trabalho dele. E olha, rapaz, é bom, viu? Recomendo. Mas vamos falar de trânsito? Depois, por último, a gente podia falar um pouquinho do trânsito de Maringá, que é onde a gente está hoje, né? Falar algumas coisas, esse novo carro que vai passar aí, esse carro do Google, que vai passar aí, vai fazer mágica, né? O prefeito otimizou, na verdade, né? Otimizou orçamento, otimizou resultado. Eu acredito que existem várias análises que a gente pode fazer a respeito dessa medida, desse novo formato do STAR, né? E é algo que eles vinham brigando há anos já. Eles tinham uma questão com uma empresa de uma licitação de 20 anos atrás que impedia, na verdade, se a empresa tentava uma exclusividade. E aí esse contrato venceu e agora não tem mais o que ser discutido nesse sentido. E aí eles conseguiram implementar, mas já é algo que eles vêm tentando antes. Tem alguns municípios aqui no nosso redor aqui que já implementaram esse tipo de tecnologia. Eu vejo assim, Maringá tem um problema com estacionamento no centro há muitos anos, não é um problema de hoje. Nós tivemos algumas medidas impopulares nesse sentido, que foi a retirada da escama de peixe do centro. Lembra quando a Brasil ainda tinha aquela escama de peixe, retirou, colocou ciclovia. Então muita gente gostou, muita gente não gostou e o trânsito vem mudando. Só que isso diminuiu a quantidade de vagas no centro. E isso faz com que seja necessário que o STAR seja eficiente. Ele tem que mostrar que veio, né? Hoje você anda no centro de Maringá e não encontra vaga mesmo tendo estacionamento rotativo. Então isso de certa forma prejudica o comércio, né? Porque a pessoa não consegue estacionar. Em outra medida prejudica os trabalhadores do comércio, porque não tem onde estacionar para poder vir trabalhar e acaba trocando esse transporte por um transporte alternativo, pela carona, pelo transporte público, a bike, a patinete e afins. Mas ele conseguiu também otimizar a questão do pessoal, porque para fiscalizar você precisa ter bastante gente na rua, e aí você tem lei de responsabilidade fiscal, você tem uma questão de custos com folha de pagamento, e o carro ele vai suprir algumas pessoas no quesito mão de obra, ele vai conseguir potencializar. Um carro vai fazer o papel de vários agentes na rua, né? Então isso vai deixar um pouco mais ágil essa fiscalização. E aí do outro lado vem o discurso da fábrica de multas, né? Que é um discurso antigo, um discurso velho. Eu confesso que eu tenho um problema com isso. Você sabe. Assim, eu penso da seguinte forma, tá? Quando tá errado, não tem o que justificar. É aquela história assim: contra fatos não tem argumentos, né? Então, quando a gente está errado, não tem muito o que querer fazer, né? Então, a gente é punido. Infelizmente, o brasileiro, e aí eu falo no Brasil em geral, a pessoa só aprende quando dói, ninguém aprende na consciência, tal. Então, quais são as formas de fazer doer? Ou no bolso,
Ou passar 3 dias lá fazendo uma reciclagem, que é chato pra caramba aquilo lá e geralmente dói as nádegas, falar bonitinho, né? Porque é umas cadeiras duras. Eu já fiz 3 vezes, então eu sei que as cadeiras são ruins. Então assim, mas o trânsito eu acho legal. Uma vez, numa das reciclagens, eu vi uma professora falar isso, que a lei de trânsito ela é perfeita. Que quem erra são as pessoas e que em algum momento errou. Quando a gente vai para reciclagem, aquilo lá é uma terapia, porque você dá muita risada lá dentro, né? 2 vezes eu fiz, não foi por culpa minha. Quer dizer, foi por culpa minha, mas quem tomou o ponto foi outra pessoa. A culpa era minha por não ter transferido o carro. Entende? Então assim, e ela falou isso, ela falou, ó, tá vendo? Porque daí ela começa a aula, tinha 30, 40 alunos lá, ela começa já falando, ó, cada um fala o porquê que tá aqui. Aí todo mundo começou a rir, vira aquela descontração, ela já fez isso pra quebrar o gelo mesmo. E por quê? Porque daí ela vai mostrar que a lei de trânsito de fato ela é perfeita e que toda vez que tem um erro é alguém que errou, né? Agora, aqui em Maringá, eu não sei agora como está, não ouvi e até agora também não levei ainda, né? Mas aqui em Maringá, teve várias vezes de você passar no último verde e tomar multa. Isso eu posso falar porque eu vivi. Então, por exemplo, tinha um radar, ou tem, é que mudou bastante, né, esse negócio dos radares. Ali na JK, indo pra Zona 4, ali, se eu não me engano, é com a Nóbrega. E eu tinha uma agência, minha agência de marketing digital ficava bem próximo ali, ficava uma esquina pra frente. Eu passava pelo Pardal. Se eu passasse no último verde, eu fiz o teste, se eu passasse no último verde, a cartinha chegava em casa. Então assim, acho errado. Primeiro, o último verde, o sinal não tá fechado. Então eu teria ainda o tempo do amarelo. Mas passou no último verde ali, era multa. Outro que era assim também, aquele da Catedral, que é na Duque de Caxias, né? Que sobe, tá? Também era assim. E o da Paraná eu também sei que era assim. Aquele Paraná descendo ali. Hoje não sei como que está. Por quê? Eu sei também que o radar, né? O Pardal, como é conhecido, ele é um objeto eletrônico. E como todo objeto eletrônico, ele está disposto a dar problema. Inclusive um objeto eletrônico que fica exposto a chuva, a tempestade, a sol intenso, né? Então é normal, eu acredito que precise de uma manutenção, né? Que seja aferido, alguma coisa do tipo, sabe? Regular o negócio. E aqui em Maringá eu sofri muito com isso, por quê? Porque, olha aí, vou te falar, umas multas doloridas, hein? Para começar, eu tenho uma boa notícia para você. Se por acaso você precisar fazer reciclagem de novo, agora dá para fazer EAD. Então você consegue fazer numa cadeira mais confortável em casa. Tá. O Detran do Paraná, ele agora está, nesse momento, aceitando algumas escolas que são EAD e que são... Mas tem que ir lá fazer a prova. Daí. Você vai só fazer a prova. Você vai até o Detran só para fazer a avaliação. Mas a questão das aulas, aquele período mais maçante, assim, você consegue fazer de uma forma mais leve um pouco. Entendi. Tá, mas aproveitando aí a questão dos pardais aí, né, do avanço de sinal, o avanço de sinal, ele como não é um equipamento metrológico, ele não tem uma medida, ele não precisa verificar quanto você passou de velocidade, ele não precisa fazer medição, ele apenas constata o avanço. Ele desde 2013 ele está dispensado inclusive de revisão do Inmetro, de conferência da aferição. Ele não tem aferição, não tem que ter uma certificação do Inmetro recorrente, diferente dos se desregular de velocidade, que periodicamente tem que passar por uma como da balança. Entendi, né? sim. Você vai lá, o metro vem, fiscaliza, verifica se a balança está ok e deixa um selinho validando ela por mais um ano, né? Na questão dos radares o período é um pouco maior, mas ele tem essa necessidade. Só que o de avanço de sinal ele não tem essa necessidade porque ele não é metrológico, então entende-se que ele não apresenta esse tipo de erro. Mas concordo, é um equipamento que está exposto ao tempo. Vamos pegar uma realidade maringaense: vendaval, chuva, árvore caída, pode acabar a energia de um equipamento desse, pode... Exatamente. A gente tem algumas consequências aí que podem acontecer que pode prejudicar o bom funcionamento.
como eu disse no começo, eu trabalho com trânsito em Maringá há 6 anos. E nesses 6 anos, eu particularmente nunca peguei um caso em que eu conseguisse comprovar esse erro do avançou no verde. Mas é possível comprovar isso? Então... A gente consegue pegar essas imagens? A gente consegue pegar essas imagens, tá? A gente consegue pegar essas imagens. O negócio é um pouco... só que eu não consigo andar muito no tempo, porque até uma determinada data não se era necessário que a foto pegasse o sinal e o avanço ao mesmo tempo. Então não existia algo positivado na lei, algo dito lá. Tem que pegar os dois. E não existe até hoje. O que acontece é que os órgãos, de tanto sofrer de recursos nesse sentido, prova que eu avancei o sinal e ele estava vermelho, né, a defesa vai nesse sentido, os órgãos começaram a se organizar. Os municípios, o DR, os órgãos responsáveis por esses radares começaram a se organizar e colocar esse equipamento fotográfico um pouco mais para trás, com uma resolução melhor na câmera, para que pegue tanto o sinal quanto o avanço. Então hoje é possível, então eu não posso afirmar que isso não aconteceu contigo, porque isso é algo relativamente recente, de uns 7, 8 anos para cá, a grande maioria dos órgãos se organizaram. Eu nunca nem tentei pegar essa multa e chegar lá e falar para alguém. O que eu cheguei a pensar, né, como comunicador é bom fazer isso, o que eu cheguei a pensar foi, eu vou botar alguém filmando aqui, vou pegar, colocar um vídeo com data e hora, vou falar antes, eu vou tomar uma multa agora de propósito para provar que esse negócio tá com problema. Aí eu ia passar, alguém ia filmar, ia levar a multa, depois eu ia filmar a multa chegando em casa. Contando que isso dá um certo trabalho, mas é possível. Dessa forma é totalmente possível. Era isso que eu iria fazer. Mas aí eu fiquei pensando em fazer isso e levar mais uma, eu acho que deixa quieto. E vai que eu perco? Aí o que eu vejo? Por que eu te falei isso? Eu vi um caso, eu acho que isso é interessante te falar, que o rapaz tomou uma multa por ultrapassar o sinal vermelho. Aí eu não sei como ele pega as imagens e entra com recurso, porque ele não chega a ultrapassar o sinal. Ele freia em cima e para em cima da faixa. Só que existe, você pode até esclarecer isso pra gente, deve saber de cabeça. Existe a multa por ultrapassar o sinal, ela é muito maior em valor, em pontuação e gravidade, né? Em grau de gravidade. E a multa por ficar em cima da faixa, pelo contrário, ela já é bem mais barata, né? E não é tão... Como que funciona isso? E vai mais além, tá? Esse caso é clássico, acontece bastante, tá? Então você consegue... Por isso hoje, alguns órgãos, e aí que fique bem claro, não estou puxando a sardinha para ninguém, né? Mas assim, a Prefeitura de Maringá nesse sentido se antecipou, porque por um exemplo, eu tenho só a foto. Como é que eu provo que esse veículo estava em movimento ou parado em cima da faixa? Se eu tenho só a foto. Eu não tenho como provar. Porque a foto é daquele instante em que você estava ou parado ou passando por cima da faixa. Certo? Então eu não tenho como provar. E do outro lado você tem um órgão que tem fé pública. Você tem um agente que tem fé pública, que ele atesta. Então quem tem que quebrar a fé pública daquele ato é o condutor, o advogado do condutor, o procurador ali. Então fica um pouco mais difícil. A Prefeitura de Maringá ela te disponibiliza a foto e o vídeo. Então você consegue. Hoje, se você for até a CEMOB, e esse for o caso, você consegue puxar e é possível. E é difícil? Não é difícil. Conseguir essa mídia não é difícil. Não. É uma solicitação simples na CEMOB, qualquer cidadão consegue ela. E sem processo judicial, por enquanto? Sem processo judicial, desde que dentro dos prazos. Sim, nós temos algumas... o problema do Código de Trânsito que eu vejo é que ele tem alguns prazos que são absolutos, e o órgão se senta em cima daquele prazo e fala que a gente não mexe. E aí que entra a justiça, porque nada até que haja um trânsito julgado ou uma prescrição daquele fato, tudo pode ser discutido. Claro. E dentro da esfera administrativa você não consegue essa discussão. Tem que estar dentro do prazo ali bonitinho, ou você não consegue ir além dessa discussão. Então, no caso do estou passando por cima da faixa ou estou parado na faixa, tá? Primeiro, sim,
A multa de avanço de sinal é uma, e a gravidade, a pontuação dela é uma, e a multa de parar em cima da faixa é outra, bem mais branda. Tá? Mas uma vez que você recebeu uma multa enquadrada no avanço de sinal, e você não estava, o enquadramento dela deveria ser outro, você não vai ser minimizado, essa multa vai ser anulada, porque ela houve um erro naquele momento. É um vício que não pode ser sanado. Porque a auto-inflação ele tem que ser feito naquele momento. Tem um termo jurídico para isso, né? Tá? Aqueles nomes bonitos que fala, né? É o vício mesmo. Na verdade, o termo o ato está viciado. Né? Porque assim, a multa partiu por um erro. Ela partiu por um erro. Esse erro que supostamente gerou a multa não existiu. Então, automaticamente, a multa todo o processo é anulado. Ele é anulado. Então, você nem leva a multa por ter parado em cima da faixa. Isso. E ainda que seja algo que seja algo sanável, que a gente possa voltar lá e corrigir, eu tenho uma outra questão, que é o prazo de notificação. Ele é um prazo relativamente curto. O órgão, do dia que você tomou a multa até o órgão te notificar, ele tem 30 dias corridos. Uhum. Então, passou disso também está nulo. Passou disso também é passível de anulação. Então, se você não alegar, se você não provocar, ela vai continuar. Se você provocar a anulação, ela vai ser anulada. Então, imagine uma situação. Você tem lá uma autuação na data de 1/6/2023. Você foi lá e avançou o sinal. Você parou em cima da faixa. Uhum. Tá? E a multa veio como avanço de sinal. Até você ser notificado dela, você apresentar uma defesa para que eles analisem isso, tá? Ainda que eles tentem corrigir o enquadramento da autuação, já passou os 30 dias. Já não dá mais tempo. Aí você tem uma nulidade processual e não mais uma material. Só que, para você que está assistindo essa entrevista, é importante lembrar que esse é um conhecimento do Dr. Bruno, que é advogado, especialista nessa área, e você vai precisar de um advogado para te defender. É isso, doutor? Olha, é muito interessante que a sua defesa seja feita por alguém que entende o que está fazendo. Uhum. Dentro da esfera administrativa, qualquer cidadão que tenha legitimidade, que seja o condutor, vamos trazer para o real, que é o mais comum. O condutor ou o proprietário do veículo, qualquer cidadão, ele tem legitimidade para bater a porta do órgão autuador, que é ele quem faz toda essa parte administrativa, e se defender lá. O problema disso é que muitas vezes a pessoa vai lá e eu costumo, né, não de forma pejorativa, mas a pessoa vai lá e conta uma historinha. Uhum. E a historinha não necessariamente, por isso não pejorativa, ela não é mentira. Tá? Eu estava realmente com a minha sogra dentro do carro, passando mal em direção ao hospital e avancei o sinal ou passei no radar. Parei na faixa. Isso. Que não interessa qual. Conta o problema. Isso, contra o problema. Só que assim, a pessoa que vai analisar, ela vai verificar. Tem lá no Código de Trânsito, se tiver com a sogra levando para o hospital, ou com alguém enfermo, não tem. Porque, inclusive, agora está se discutindo a possibilidade de não multar mais a ambulância. Que... Pelo amor de Deus, né? De não se multar. Então, olha quão tarde. O Código de Trânsito é de 1997. Tá? Então, olha quanto tempo demorou para se acordar para isso. Então, uma multa dessa, uma desculpa dessa, uma historinha dessa, não vai anular a multa. O que vai anular a multa? Eu não estava a essa velocidade. O radar não estava bem posicionado. Existia uma liberação para isso. Ou avancei o sinal para dar passagem a uma ambulância. Então, como é que você faz isso? Normalmente isso é feito administrativo e já interno, já se elimina isso. Mas acontece de passar. Acontece, você vai até o batalhão, pega lá o relato de rotas das ambulâncias. É possível solicitar também. Você pega o relato de rotas das ambulâncias. Naquele momento, tinha uma ambulância passando por ali. Você não consegue aprovar, mas uma vez que existe a possibilidade daquela ambulância ter sido naquele momento, olha, a ambulância saiu de tal lugar e foi para tal lugar e fez essa rota. Então, possivelmente, ela passou nesse período. Então, justifica eu ter avançado. Então, eu vou lá e vou anular a multa, porque... Então, isso normalmente acontece antes até da multa chegar para você, tá? Mas acontece de vazar. Por quê? Porque ainda que...
Eles já fazem isso antes? Já fazem isso, fazem uma prévia. Interessante. Hoje em dia a gente tem meta em todo lugar, né? E os órgãos públicos têm meta interna também. Então, muito auto anulado, muita infração anulada, isso não pega bem pro órgão, pro agente. Então, eles já fazem um filtro. Então, tá na dúvida, muito órgão nem manda. Tá? Eu vi uma notícia agora, recente, só multas do DENIT. Só multas do DENIT. E só no segundo semestre de 2022, 1 milhão de multas não foram enviadas. Porque eles mesmos perceberam que existia a possibilidade de um erro ali. Então, eles nem enviaram. Das outras 3 milhões que foram enviadas, tá? Também tem erros que a gente consegue verificar, mas já são aquela coisa que o sistema deles não pegou, que o agente não viu na hora de fazer. Porque é isso que eu ia falar agora. Em última instância, eu tenho lá um radar semafórico. Um pardal ali de avanço de sinal. Tá? É uma máquina que fez, então não vai ter erro. Vírgula. Um agente tem que analisar. Então vem sim, já muito mastigado para esse agente. Mas quando isso chega para o agente tem que verificar se aquilo está em conformidade. Tanto que é obrigatório no auto de infração constar o código do agente que validou aquele auto. Seja o agente que identificou e multou lá na rua, na calçada, lá com você, te parou, te abordou, ou seja aquele agente que está sentado numa sala de câmeras dentro da CEMOB verificando as câmeras se tem alguém sem cinto de segurança, ou é aquele que está pegando o relatório dos radares. Tem que ter um agente que vai validar aquilo. Tá? Então, existe uma possibilidade de erro humano. Então, concordo que a máquina tem uma possibilidade de erro muito menor. Mas você sempre coloca... é obrigatório, forçado por lei, que exista um agente responsável ali. Então, ali você abre a possibilidade de erro humano. De discussão. Aqui em Maringá, a gente tem, então, vídeos em alta definição. A câmera boa? A gente tem a câmera boa. Mas se vai para uma cidade que não tem, aí fica um pouco mais difícil. Fica um pouco mais difícil. Aí a gente vai ter que buscar provas disso, fazer provas disso. E aí é que entra um profissional qualificado da área. Porque ele vai entender o que pode fazer prova disso. O que o judiciário vai entender, ou o próprio órgão autuador vai entender como prova disso. Né? Às vezes, até a da notificação, que é algo bem... É um erro muito básico. Eu tomei a autuação hoje e demoraram 40 dias para me notificar. Isso acontece com uma frequência muito alta. Eu sei. Tá? Isso passa. Eu sou a prova disso. E aí você vai lá e demonstra. Você vai demonstrar. Só que você tem que puxar, segundo o artigo tal. Falar em termos técnicos, jurídicos. Isso. Buscar isso. Você tem que trazer em termos técnicos, vamos assim dizer, tá? Onde está o erro e demonstrar. Porque tem outra questão também. No judiciário, nós temos pessoas acostumadas e que foram concursadas, 100% delas, tá? Para analisar o teu recurso. Então, assim, você tem uma pessoa que teve que passar por um crivo técnico. Nos órgãos de trânsito, nem sempre, todos eles são... vamos pegar um exemplo clássico. Tá? Não tem formados em direito, às vezes no âmbito ali de uma jari. Não tem obrigatoriedade de ninguém ser formado em direito. Então, as pessoas que vão analisar, não é que não tem conhecimento de trânsito. Muitas vezes tem 20 anos de casa, conhecem o Código de Trânsito de trás para frente. Tá? Mas muitas vezes são pessoas novas ali, que não têm essa experiência e não têm formação para isso. Então, você tem que demonstrar, ir além do técnico. Você tem que levar lá para o requisito técnico, demonstrar, tá? E explicar ainda para o cidadão, fazer um pedagógico ali, explicar aquela lei. Olha, essa lei diz isso, essa outra diz isso, então o órgão agiu fora da lei ou no limite da lei, então eu preciso que você anule. E se, por exemplo, a pessoa leva uma multa e aí ela tem 30 dias para ser notificada, né? Ela tem 30 dias para ser notificada. Notificou com 35, já cai a multa? Então, se você não alegar, não. Mas você entrou com a defesa. Ela vai cair. Ela vai cair. Só. E aí entra conhecimentos técnicos. Quando que é a expedição da multa? Quando que é você notificado? Quando chega na tua casa? Não, é quando o órgão coloca no correio. Então, se o correio demorar mais 10 e você receber ela com 38 dias, você não vai olhar os 38 dias.
Você vai olhar o dia que foi colocado então. no correio. Então, assim, é aquele detalhezinho do detalhezinho. Não, mas isso é injusto. Vamos pensar, é injusto. Tá. Porque daí, por exemplo, ele coloca no correio dia 28. Aí o carteiro foi na minha casa, não tinha ninguém, por exemplo. Eu não fui notificado. Não, calma. Aí é outra coisa. Mas se essa carta chegou pra você, essa data tá válida. Não, porque ok, mas daí tinha que ser na data que foi entregue. O teu prazo também, normalmente vem ali uma data já, né? Vem lá, apresentar defesa prévia até tal dia, ou informar o condutor até tal dia, tá? Se isso chegar muito em cima, mas foi o correio que atrasou. Vamos pensar lá num exemplo pedagógico aqui. A CEMOB, vamos pegar aqui Maringá. A CEMOB foi lá, notificou, colocou no correio, certo? Dentro do prazo dela. O correio enrolou para entregar. O correio é um órgão super eficiente. E aí, ele demorou para entregar na tua casa. Mas você recebeu. Tá? Só que chegou 3 dias antes do dia que está escrito na carta. Então, você vai provar, porque o próprio correio vai deixar anotado isso, o dia que te entregou. No site do correio você consegue puxar isso. Olha, eu só fui notificado no dia X, então por lei eu tenho pelo menos 30 dias para me defender. Então essa data aqui não procede. A minha data é tal data. Normalmente no recurso, quando isso acontece, eu vou lá, abro um tópico da temporaneidade, da tempestividade do recurso, e aí ali eu vou demonstrar que o correio errou, para que não aconteça de cair por um agente, um servidor que não presta atenção nisso e já falar, veio fora do prazo. Então, já para evitar esse tipo de coisa, eu vou lhe apresentar. Porque pelo que eu entendi... Provou que saiu atrasado, você ganha. Porque não provou... Pelo que eu entendi, a primeira defesa, ela acontece numa esfera administrativa, e quando não se resolve e existe a possibilidade de ganho de causa, aí vai para o judicial. É assim? Ou já vai direto? Não, é mais longo. O trânsito, ele não tem nenhuma obrigação de ter uma negativa administrativa para que você possa ajuizar. Então, você pode ajuizar a qualquer tempo. Só que eu não gosto e não recomendo. Por quê? Porque o juiz que vai receber isso vai olhar para aquilo, em termos bem chulos, vai olhar, poxa, o cara nem tentou, já tá vindo aqui movimentar o judiciário e nem tentou, tava lá, o órgão tá lá na cidade dele. Entendi. Por que ele não tentou antes? Então, se eu demonstrar que não há... Que eu tentei e não consegui... A minha chance fica muito maior. Com certeza. Vazamento jurídico. Tentei e o órgão continua. Então agora já está iminente de eu ter um prejuízo. Vou perder minha carteira. Então eu preciso recorrer ao judiciário, porque se eu continuar tentando com o administrativo, eu vou entrar em prejuízo. Então aí sim. Tá? Mas dentro desse período administrativo, nós temos 3 possibilidades. Então você recebe... A primeira... Um auto de infração ele é emitido, o cronograma é esse. O auto de infração é emitido, dentro de 30 dias você tem que ser expedida a notificação de autuação. Essa notificação não vem com boleto, não vem com nada. Ela vem com as informações, ela traz uma data para você informar um real condutor, se for o caso. Eu emprestei o carro para alguém e tal. E vem e na mesma data você pode apresentar defesa prévia. Essa defesa prévia, no código, ela nem é entendida como recurso. É algo que está antes dessa penalidade existir. É o comecinho. Então ali você vai alegar principalmente fatos materiais. Esse carro estava preso no depósito da PM de tal município, como é que ele tomou multa aqui? Então coisas assim, tipo, não foi o carro que estava lá e que tomou o veículo que estava lá e sofreu aquela infração. É uma situação. Tá? Apresentou defesa. Isso vai para uma análise dentro do próprio órgão. Tá? Foi indeferido ou você não apresentou a defesa. Vai vir uma próxima notificação, que já ia a notificação de imposição de penalidade. Estou te avisando que caso você não apresente um recurso a Jari até tal data, você vai receber tantos pontos, você vai ter uma multa de tantos reais no teu veículo. Beleza? Tá. Apresentei esse recurso. Tá. Aí esse é a Jari, já é um órgão colegiado, é administrativo, é como se fosse uma segunda instância do judiciário, mas no Código de Trânsito ele é a primeira instância.
Então vai ser analisado, isso ainda dentro do próprio órgão. Então, por exemplo, quem analisa a defesa prévia na CEMOB em Maringá? A CEMOB de Maringá. Onde está a Jari? Dentro da CEMOB de Maringá. Já é um órgão que precisa ter civis compondo, mas uma parte é de funcionários da CEMOB e uma parte de civis. Tá? Foi indeferido, eu acredito que eu tenho realmente razão, eu quero protocolar um recurso, porque eu vejo o erro aqui e não aceitaram o meu recurso. Aí eu consigo levar para o CETRAN. Aí o CETRAN é um órgão em Curitiba, no caso do estado do Paraná, tá? É um órgão em Curitiba, colegiado também, e aí eu consigo rever. Aí eu tenho uma análise fora da CEMOB. Só que muitas pessoas... Isso tudo antes de chegar no judiciário. Tudo antes do judiciário. Então pode ser que resolva aí. Pode ser que resolva aí. E na verdade é até melhor quando resolve aí, né? É muito melhor, porque não tem custas, né? Você não tem que pagar taxa no fórum, você não tem... Nossa, e vamos pensar aqui num exemplo mais apartado aí. Vamos pensar que eu perca esse recurso. Eu não tenho sanção além da própria penalidade de ter perdido esse recurso. No judiciário eu posso ter que pagar o advogado do Estado. Eu posso ter um honorário sucumbencial. Então, as consequências são muito mais brandas, né? E o que acontece é que muitas pessoas vão lá, faz a defesa prévia e volta indeferido. E a pessoa, já perdi, não vou ficar insistindo. E quem analisou, existe a chance de ser até o agente que te multou. Porque foi dentro do próprio órgão que te multou. Claro. Então você tem que insistir nessas defesas e levar para a instância. O problema é que quando você tenta levar esse para o CETRAN, você tem que estar com a multa paga. Um dos requisitos para levar ao CETRAN é a multa paga. E aí muitas vezes é uma multa alta, as pessoas, ou são mais de uma multa, a pessoa está sem recurso na época, acaba não conseguindo levar para um recurso que é fora do órgão que te multou. Porque ela não paga no prazo. E aí isso gera... Não precisa nem ser paga no prazo. No dia de interpor o recurso, essa multa tem que estar quitada. Então... Mas aí o que acontece? Paguei. E ainda não foi para o âmbito judicial. Eles devolvem? Como que funciona? Se você ganhar o recurso, você faz uma solicitação de reembolso e eles devolvem o valor pago na multa corrigido para o titular seja se for uma multa de condutor por condutor, se for uma multa de proprietário por proprietário. Olha só. Outra coisa que muita gente desconhece e não faz. Às vezes ganha o recurso e não pede a multa de volta. E às vezes é uma multa de 150, 200 reais, mas às vezes é uma multa de 3 mil reais, 2 mil reais. Uma multa que sofre multiplicador de 3, de 5. Então, essa é uma... Eu tomei uma de 900 conto, dói, hein? Por isso que eu recomendo demais a orientação por algum profissional da área. Então, não é nem puxar a sardinha pro meu lado e falar, não, me procura, não é nem isso. É só que assim, a tua chance, ela melhora muito quando você trabalha com alguém que sabe o que tá lógico, falando. É diferente, né? Eu cresci e vi muitas vezes meu pai levantando parede, né? O pai mestre de obra levantava a parede, né? Aí um dia em casa quebrou um negócio. Eu falei, eu conserto isso aí. Eu sei. Eu sei. Fui lá, peguei, fiz igual fazia. Comprei massa pronta. Mentira, comprei massa pronta. Fiquei batendo massa, não. Aí fui colocar o tijolo lá. Rapaz, é difícil fazer aquele trem ficar alinhadinho. Pensa um negócio difícil. Falei, não quero mais saber. Não. Larguei massa em tudo, passei a colher, achei bonitinho de novo e pronto. Mas é complicado. Então, assim, é cada um na sua competência, né? Cada um no seu quadrado, digamos assim, né? É isso aí. E assim como eu não pego coisas fora do trânsito, procure alguém que entende da área, porque o profissional do direito, ele sai clínico geral. Nós vamos fazer uma analogia com o médico, que todo mundo, né? Sim. Você vai cuidar do coração com uma pessoa que é especialista em rim? Você não vai. Vai dar muito certo. Ontem eu peguei um caso em que um advogado atuou no caso. Olha só. E não é por incompetência, que realmente não é a área dele. E ele, duas vezes ele tentou, e as duas vezes ele tentou errado. Então voltou muito rápido. Ele tentou cedo à tarde, já estava indefinido, né? Todo mundo tem o seu custo, tá? E aí você tem um recurso baratinho, tá? Faça o recurso por R$ 49,90, que tem por aí, tá? Tem por aí. Eu acredito. Só que o recurso de R$ 49,90, ele vai
fazer? Ele vai fazer um recurso correndo, porque ele tem que fazer... É igual o médico do SUS, para ele poder fazer um determinado valor no final do dia, ele tem que atender um volume de pessoas maior. Então, para ele conseguir chegar nesse ponto, ele não vai conseguir analisar o seu caso. Ele não vai fazer o que eu e muitos profissionais sérios fazem. Oficiar o órgão. Olha, mandar antes de fazer a defesa, 15 dias antes de fazer a defesa, mandar uma carta para o órgão, ou entrar no site do órgão, fazer um requerimento. Eu quero a íntegra desse auto de infração. Quero a cópia daquele que o agente fez lá na rua, aquele feito à mão. Eu não quero o que vocês postaram no sistema. Eu quero aquele feito à mão. Aí, pegar esses autos todos, ver se não tem nenhuma diferença entre um e outro, verificar se aquele número da rua existe. Você tem que ir lá, e não é no Maps. Você tem que entrar no site da prefeitura, pegar o geolocalizador, verificar se aquele número existe. Olha, esse número não existe. Como é que o guarda estava nesse endereço? Como é que o condutor estava nesse endereço? Você está me entendendo? Então, assim, você pegar provas reais, isso dá trabalho, isso leva tempo. Então, é uma análise minuciosa. Isso toma tempo. Então, O teu tempo custa dinheiro, o meu custa, o do outro custa, e o desse cidadão também custa. Então, para ele conseguir fazer algo a custo baixo, ele vai fazer algo com uma qualidade não tão boa. E aí a chance de você ganhar é baixa. Então tá aí a importância de você ter um profissional qualificado para cuidar da sua carteira. Então toma cuidado, pessoal. Tem certas coisas que o doutor não pode falar, que ele não pode, mas eu posso. Tomem cuidado em eu sempre optar pelo mais barato, porque o mais barato pode acabar saindo caro. Né? Então eu já vi isso também. Eu já vi na internet... fazemos a sua defesa de multa R$ 49,90. Poxa, R$ 49,90. Eu já vi até por menos. Mas aí entra essa história. Então, assim, a qualidade vai ser essa. O senhor falou agora coisa aqui. Tem que ir lá olhar a rua para ver se aquele número existe, porque se aquele número não existir, só aí já tem embasamento para cair a infração. Sim. Se aquele número não existe, não é? Quando que eu ia pensar nisso? Não, e além? Isso é coisa de advogado. O que acontece? Você tem lá... E aí muitas dessas empresas, elas perduram um pouco mais. Por quê? Porque até voltar o recurso, ele tem uma suspensão da punição. Então vamos... Exemplo de novo. Eu gosto do exemplo, porque ele ajuda a pessoa a entender com mais facilidade. Você traz lá para uma empresa dessa um recurso e paga lá 5 multas. Aí vai lá e paga lá R$250 para ele fazer as 5 multas. Aí ele vai pegar essas 5 multas, vai colocar... Sério, se ele colocar um papel em branco no recurso, se ele colocar um arquivo PDF em branco e subir no sistema, esse recurso ele vai entrar numa fila de análise. Essa análise é humana. Tá? E essa fila de análise, 10 meses, 11 meses para voltar. E aí o condutor, você que levou lá a multa, vai falar, nossa, realmente ele resolveu, porque não está aparecendo a multa para mim. Ainda. Você tá me entendendo? E aí, daqui um ano, você vai receber uma nova carta informando que foi indeferido por isso, por aquilo outro. Quando? E aí, existe possibilidade de erro de novo. É quando você viu, já somou ponto, já, o problema teu já não é mais a multa, é uma suspensão. Já é um problema maior. E aí você volta lá na pessoa. E aí ele te vende a suspensão um pouquinho mais, um valor um pouquinho mais substancial, um pouquinho maior. Mas acontece a mesma coisa. Você vai entrar com o recurso, esse recurso vai suspender o processo enquanto estiver em análise. Essa análise também é lenta, porque infelizmente temos poucos funcionários lá dentro para tanto recurso. Tanta demanda. Uhum. Tá? E aí esse recurso vai voltar a uma análise desse primeira defesa prévia daqui a quase um ano. Então você tem essa falsa sensação, né, de que resolveu. E não resolveu, na verdade ainda está se discutindo. Então um processo desse, se você fizer todos os recursos, isso leva 3 anos, 4 anos, se incluir uma suspensão, facilmente. E essa empresa, ela fica ali vendendo pro outro, e você sai falando, fui lá, resolveu. Não apareceu nada até agora. Fui lá, não apareceu nada até agora. Ele deu um jeito pra mim. Isso, mas você não conhece do processo administrativo. Então a tua sensação é uma, e o que a pessoa está fazendo... Mas sua sensação em breve vai mudar. Em breve ela vai mudar. Ela vai mudar.
Então, é isso, né? E outra, né, é estratégia processual. Essas empresas normalmente não têm advogados, até porque se elas tivessem, elas precisariam respeitar o código de ética da OAB. Que não pode. E a propaganda que eles fazem, para um advogado não pode fazer aquele tipo de publicidade. Sim. Porque nós temos um código de ética a ser respeitado. E aí você tem essa diferença. Outra coisa, e aí voltando na estratégia, muitas vezes a pessoa chega com uma demanda que a estratégia mais lógica é ir pelo administrativo. Até talvez para criar um lapso temporal, né, para você ganhar tempo. Às vezes, porque ali a chance de você ganhar aquele tipo de argumento é melhor. Tá? E às vezes você olha para a coisa e fala, não, já tem uma negativa? Já passou alguma coisa? Vamos direto para o judicial, porque aqui vai ser mais... E aí, fácil. Judicial é só um advogado. Aí, judicial é só advogado. Não é qualquer então, essas empresas elas têm uma fazer. limitação também. Elas têm uma limitação bem grande ali na questão do jurídico. Né? Mas o mercado está aí para todos. Eu, de verdade, não vejo como concorrência. Porque o público que busca preço não busca qualidade. Claro. E nem dá tanta diferença no preço. Assim. O problema é que a pessoa vê e fala, nossa, advogado vai custar caro. Né? E aí não vai. E também, doutor, é a divulgação, né? Então, essas empresas, muitas vezes, elas investem pesado aí em marketing digital. Eu que sou da área posso falar, né? Então, ela chega... Hoje, por exemplo, é possível, eu trabalho com isso, você chegar no seu cliente, né? Você mostrar para o seu cliente o seu anúncio, uma imagem, um vídeo, por exemplo. Ó, pensa só dá uma olhada no que dá pra gente fazer, tá? Eu tenho um site, eu tenho um canal no YouTube e eu tenho meu Facebook e meu Instagram. Perfeito. Tá. A gente sabe que site é uma coisa, YouTube é da Google, Facebook e Instagram é do Tio Mark, né? Que eu amo o Tio Mark, pra não falar palavras amargas. Eu nunca conheci um marqueteiro que gosta dele. É porque ele bloqueia a gente. Mas tá. Então vamos pensar o seguinte. Ele gosta de ganhar sozinho. Ele gosta de ganhar sozinho. Ele é... Bom. Aí eu tenho lá, por exemplo... Vou falar aqui, uma clínica odontológica. Um exemplo, tá? Pra gente exemplificar a coisa. Aí o cliente vai lá e coloca assim... Quero fazer... Tô com dor de dente. A hora que ele coloca isso no Google, dentista em Maringá, aparece meu anúncio pra ele. Pum, primeiro, né? Aí ele vai lá e clica no meu anúncio. Ele foi pro meu site. Chegou no meu site, ele navegou, ele viu as informações, mas ele falou, não gostei, não quero, vou escolher outro. Aí, passou a dor de dente, vou fechar. Ele fecha. Fechou. Aí foi lá, tomar banho, comer e tal. Quando ele entrar no Facebook, tem anúncio meu aparecendo pra ele. Sim. Quando ele entrar no YouTube, vai ter vídeo meu aparecendo pra ele. Ou seja, eu consigo seguir essa pessoa por até 1 ano. Ficar marretando a cabeça dele e o dente vai doer. E eu fico, sabe? E tem muitas empresas hoje que estão num patamar mais elevado, isso aí não é pra quem tá começando, que trabalham com técnicas de branding, que é o quê? Por exemplo, a Coca-Cola. Lembra que a TV vai dar pra ilustrar. Você tava assistindo o jogo da Copa, de repente apareceu no cantinho da TV, Coca-Cola, só. Mas por que isso? É pra fixar a marca na tua mente. Por quê? Ô Claudião, você tá ouvindo a gente aí? Pensa o seguinte, você vai me receber domingo na tua casa pra almoçar. Você vai comprar uma Coca-Cola ou você vai comprar análogo? Um análogo. Entendeu? A Coca-Cola virou uma referência de qualidade. Sim. Entende? E isso é bem importante porque a pessoa começa a ver a marca e muitas vezes ela não lembra onde ela viu a marca, mas a hora que ela se depara, né, numa eventual necessidade, ela se depara com a marca X lá de dentista, ela fala, nossa, é uma marca sólida e tradicional, mas ela não tem informação que dê base para essa conclusão. Ela tem experiência, ela viu essa marca várias vezes, espalhadas no outdoor aqui, num carro ali, numa placa de rua lá, uma propaganda na TV, panfleto, numa propaganda na TV, numa propaganda no YouTube, no Facebook, no Instagram. Então ela viu tanto que ela tem a sensação de que é uma marca tradicionalíssima, e às vezes a marca tem pouquíssimos meses. Sim. Né? Então essa é a sensação. Outra coisa que o marketing dá para alguns que nós que temos inscrição na ordem não podemos, por um exemplo. A pessoa pode digitar lá, estou com um problema de trânsito, e meu nome aparecer.
Só que o meu nome vai aparecer de uma forma sutil. Eu não posso colocar uma frase de impacto. Um exemplo. Licença aí, OAB. Eu não posso colocar lá Bruno Andreotti, o cara do trânsito. Não posso. Eu não posso. Resolvo o teu problema? Jesus amado. Não coloco. Tá? Por quê? Porque esse tipo de propaganda é proibida. Ela é verdade. É chato. Agora, isso, né? A empresa pode. A empresa pode. Resolva o seu problema. Ela pode garantir sucesso. Olha só. Ainda que ela não entregue. Depois é uma outra coisa que você vai discutir com ela. É uma relação contratual que você vai discutir com ela. Depois você vai processar ela porque ela te prometeu. Eu acho errado, porque eu assisti aquele Breaking Bad. Você assistiu Breaking Bad? Não, eu sou péssimo. Mas show, hein? Vale a pena. Breaking Bad. E tem um advogado lá que é o Sol, né? Aí, nossa, o cara é muito louco. Ligue pro Sol, eu resolvo o seu problema. Ligue pro Sol. Dá a entender, e passa na TV dos Estados Unidos, então dá a entender que não tem regra. Eu acredito que tem, né? Nos Estados Unidos também tem. Mas eu acho. Lá a liberdade econômica ela é vista de uma outra forma, então lá a régua é mais baixa. Eu acho que é um pouco de exagero, tá? Eu vou tocar aqui num cacho de marimbondo, homem. É bom que já tá acabando a entrevista. O OAB pega um pouco pesado. Eu falo isso porque sou profissional de marketing. A OAB pega um pouco pesado com as regras. Outro órgão que pega muito pesado é o de dentista. Eu esqueci o nome agora. CRO. Nossa, é um inferno, cara. É um inferno. Eu peguei toda a resolução deles e fui ler. E às vezes uma coisinha de nada, vem lá o delegado, te autua, ou vem te enchendo o saco, sabe? É uma chatice. E de veterinário fiquei sabendo que é chato também. O próprio de medicina também. Nós temos algumas... de medicina não. Não, mas por exemplo... De medicina é bem mais tranquilo. Na verdade... olha, a gente falando besteira em público. Na verdade, de medicina, ele é rígido. É que não se coloca em prática. Existe uma... Tá, é que assim, ó, a experiência que eu tenho... ali. Não, mas a experiência que eu tenho é na abordagem. Tá, então vou te dar um exemplo clássico. Eu tive uma clínica médica odontológica. Um certo dia, fui fazer a propaganda e tal, aí veio o CRO, nossa, mas veio com afinco, a delegada chegou lá e enchendo o saco e... Pô, encheu o saco. Não contente em encher meu saco, ela notificou o CRM, que é o Conselho dos Médicos. 40, 60 dias depois, vem um japonesinho lá, gente boa. Pensa num cara educadíssimo, médico, bacana, gente boa. Chegou lá, falou assim, ó, não pode fazer isso por causa disso, disso, disso. Então eu vou colocar aqui que vocês já vão retirar. E aí tá tudo resolvido, beleza? E eu falei, e eu já com o coração na boca, né? Falei, mas não vai ter multa, não vai... Não, a gente vem pra conversar. Nesse primeiro momento é uma conversa, tal. Só retira pra gente, vamos evitar um problema e tal. A do CRO já chega socando a bota. Então, tipo assim... É diferente. É diferente o tratamento, é diferente. Eu preciso, assim, eu sou o advogado que nunca foi contra a prova da OAB. Não que eu achei ela fácil. Mas eu acho é necessário. Eu acho que tem que existir um crivo, porque, de fato, tem muito profissional que sai pronto da faculdade, mas tem muito profissional que não sai. Não, e outra, doutor, se não tiver a prova da OAB, daqui a pouco vão fazer direito EAD. Aí ferrou. Isso. Então, assim, eu acredito... E aí você baixa a régua da qualidade do profissional que você está atendendo. Se com a OAB já tem coisas bastante graves a serem discutidas, imagina sem ela. Então, eu acho importante. Só colocar um parênteses aqui, eu não sou contra o EAD, pelo contrário, eu sou muito a favor. O problema é que, geralmente, a qualidade do ensino presencial, principalmente para direito, eu acho que ela é muito mais eficaz do que o EAD. Tá, então não confundam as coisas. Depois falar o médico EAD. Você vai querer alguém para te fazer uma cirurgia, cortar tua barriga, alguém que fez EAD, viu num vídeo? Vou te ajudar com esse argumento. O curso do Direito ele é muito de... vamos com calma, né? Mas assim, é muito interpretação. Você tem que aprender a interpretar a lei, não é a interpretação de texto. Tá, então vamos lá. Sim. Aprender a interpretar a lei sobre os olhos disso, sobre os olhos de determinada doutrina, determinada jurisprudência, tal. Então, assim, essa interpretação atrás de uma tela, ela fica muito prejudicada. Então, o professor tem que estar ali sentindo se você está indo pelo caminho certo ou não, para ele poder para você pegar o jeito da coisa. Aí, com o tempo, você vai
Você mesmo pega o fio da meada. Você vai pegando o fio da meada. Então, é esse aprender a estudar a lei, que é muito importante no curso de Direito, e que eu vejo uma dificuldade aí com a questão da distância. Tá? Eu também tenho minhas ressalvas quanto a isso. Mas o que eu ia dizendo antes, eu nem... O problema do Código de Ética da OAB não é que eu não sou contra ele. Muito pelo contrário, sou a favor, porque ele, nesse sentido da publicidade, o que ele faz? Ele faz com que você não fomente uma marcha para o judiciário. Vamos judicializar tudo, vamos tentar resolver, você está entendendo? Não é tudo que vamos levar para a justiça. E nem todo advogado vai ter escrúpulo para isso, ele vai... E aí você já tem uma justiça lenta por falta de pessoal, por falta de estrutura. Você imagina se a gente abarrotar ainda mais de processos. Não. Então eu sou a favor do Código de Ética. O problema é que o Código de Ética acaba nos colocando, principalmente quem atua administrativo, judicial, né, que é o meu caso, o caso de quem trabalha com previdenciário, também administrativo, judicial. Ele coloca você num lado da bandeja muito desprivilegiado de outras pessoas que não estão inscritas lá. Então, assim, eu acredito que a regra tinha que ser para todos. Essa regra tinha que ser para todos. Porque daí a OAB não vai ter competência, por exemplo, para fiscalizar uma empresa que não tem um advogado. É simples o raciocínio. Ela não tem como ir lá e falar, olha, empresa, você não pode fazer isso. A empresa vai olhar, tá, mas peraí, cadê o advogado que tem aqui dentro? Não tem. Vai catar coquinho, OAB. Você tá me entendendo? Então a OAB vai ter que buscar promover propor um projeto de lei que modifique o Código Civil para ir trazer isso dentro de uma lei que abranja todo mundo. Isso leva muito tempo. Isso leva um tempo, isso leva interesses, isso tem que ser trabalhado dentro da Câmara. Então isso é muito longo. Isso não é uma coisa muito simples, tá? Mas que realmente a gente fica numa posição desprivilegiada no sentido de publicidade, eu vejo sim. Doutor, manda seu recado para a câmera aí, dentro das regras do OAB, por favor. Não, na verdade eu não vou... Nossa entrevista está acabando. Eu não vou nem fazer jabá, na verdade, né? Eu me coloco à disposição para aqueles que queiram tirar suas dúvidas. Meu escritório está numa região de fácil acesso, mas assim, não é uma propaganda, não é um venha, não é nesse sentido, tá? Até porque temos ótimos profissionais na área Maringá e região, tá? Pretendo estar incluído por um bom tempo dentro deles, né? E a gente tenta fazer o melhor trabalho possível, a gente tenta estar se reciclando, tenta estar inserido dentro da sociedade para que faça um trabalho condizente com o que a sociedade espera. Então hoje eu estou na comissão de trânsito da OAB de Maringá, acabei de ser inserido na comissão de trânsito estadual do Paraná essa semana, então que legal. Consegui um convite bacana. E a ideia de estar lá é essa, é poder ajudar, ter uma força maior para poder chegar e quando vê o órgão errando, poder chegar e falar, olha, corrige, isso está gerando uma demanda que a gente está tendo que entrar com ações por um erro que vocês podem sanar com muita facilidade. Então a ideia é exatamente o contrário, porque sempre vai ter problema. Meu negócio não é, se eu avisar o órgão eu vou parar de ganhar dinheiro. Não, né? Eu vou ter tempo para estudar outras coisas e tendo o meu recurso vindo de outro lado. Isso aí não é a ideia. A ideia está sempre a OAB colaborando. Permite divulgar o endereço? Permite. Então fala seu endereço. O escritório está na Avenida Brasil, número 3434, em cima do Shopping Center Brasil, sala 272. A OAB não permite eu vender o serviço. Venha fazer, tipo essa chamada, essa instigar. Ela não gosta da chamada para ação. Ela não gosta da chamada exata. Call to Esse action. é o termo. A chamada para ação. Ela não gosta da chamada para ação. Pessoal, conversei aqui com o Bruno Andreotti, doutor advogado, especialista em direito de trânsito. Eu sou, além de amigo, cliente dele. Tá aí salvando minha pele com esse negócio de carteira de habilitação. Então, eu, como cliente, recomendo o trabalho dele. Trabalha com muita seriedade, faz tudo certinho, dentro do prazo. Então, recomendo, tá? Doutor,
Obrigado Forte pela abraço. oportunidade. Obrigado por ter Obrigado ao vindo. Cláudio por nos oportunizar. Obrigado, Renan, por estar Claudião, aqui. uma hora eu quero colocar ele aí pra gente conversar. Porque todo mundo fala Cláudio, a pessoa ele só fica atrás da Tem que câmera. aparecer, Ele tem que aparecer, tem que trazer ele pra cá. Ele fica, vai ali, senta ali, conversa e tal. Não, é rapidinho, é tranquilo, não sei o quê. Mas eu nunca vi ele fazendo rapidinho e tranquilo. Não, tem que trazer. Então a gente tem que ver ele fazer esse rapidinho e tranquilo também. Obrigado, pessoal. É isso.